Você já imaginou um confronto tão épico que rios se transformaram em sangue, céus despejaram fogo e a escuridão se tornou palpável? Essa não é uma cena de um filme de Hollywood, mas uma história real. Um embate de poder entre um faraó teimoso e o próprio Deus. Uma história que moldou o destino de uma nação inteira. Hoje, vamos mergulhar fundo nos detalhes fascinantes e, por vezes, assustadores das 10 pragas do Egito. Fique comigo até o final, porque cada praga revela mais sobre a natureza humana, a fé e o poder divino de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Tudo começa com um povo, os hebreus, vivendo como escravos no Egito há centenas de anos. Moisés, junto com seu irmão Arão, vai até o faraó, o homem mais poderoso da terra na época, com uma mensagem simples e direta: deixe meu povo ir. Mas o faraó, com o coração endurecido pelo orgulho, recusa. Ele não reconhece o poder do Deus dos hebreus. E é essa recusa que desencadeia uma série de eventos catastróficos. A primeira praga é um espetáculo chocante. Moisés, seguindo a ordem de Deus, instrui Arão a estender seu cajado sobre as águas do Egito. Imediatamente, o majestoso rio Nilo, a fonte de vida e divindade para os egípcios, transforma-se em sangue. Não era apenas uma coloração avermelhada. A Bíblia diz que o rio fedia, os peixes morreram e a água se tornou impotável. Imagine o pânico. Os egípcios tiveram que cavar poços em busca de água limpa. Durante 7 dias, o sangue dominou as águas, um golpe direto no coração da cultura e religião egípcia, mostrando que suas divindades aquáticas eram impotentes. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu duro. Como o faraó não cedeu, Deus enviou a segunda praga. Arão estende novamente seu cajado e uma infestação de rãs emerge do Nilo. Elas não ficam só nas margens. Invadem tudo: casas, quartos, camas, fornos de pão. Nenhum lugar estava a salvo. O coachar era ensurdecedor. A presença delas era constante e repugnante. O faraó, desesperado, chama Moisés e promete deixar o povo ir se ele orar para que as rãs desapareçam. Moisés ora e as rãs morrem, empilhando-se em montes que cheiravam mal por toda a terra. Mas assim que o alívio chegou, o faraó voltou atrás em sua palavra. A teimosia do faraó provoca a terceira praga. Desta vez, Arão golpeia o pó da terra com seu cajado e esse pó se transforma em piolhos, ou alguns estudiosos dizem mosquitos, que infestam homens e animais. Era uma praga pequena, mas implacável, causando coceira e desconforto incessantes. O interessante aqui é que os próprios magos do faraó, que até então tentavam replicar os milagres, não conseguiram. Eles admitiram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Mas nem mesmo o testemunho de seus próprios conselheiros foi suficiente para amolecer o coração do rei. A situação escala com a quarta praga. Desta vez, enxames de moscas invadem o Egito. Mas há um detalhe crucial: a praga atinge apenas os egípcios. Na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não havia uma única mosca. Deus estava fazendo uma clara distinção entre seu povo e os opressores. O palácio do faraó foi infestado. A vida se tornou insuportável. Novamente o faraó negocia. Ele diz que o povo pode ir, mas não muito longe. Moisés adverte que ele não deve quebrar sua promessa novamente. As moscas se vão, mas, como esperado, a teimosia do faraó prevalece mais uma vez. A quinta praga é um golpe direto na economia egípcia. Uma peste terrível atinge o gado. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios começam a morrer em massa. Mais uma vez, a distinção é clara. Nenhum animal pertencente aos israelitas foi afetado. O faraó manda verificar e confirma que o gado dos hebreus está intacto. Era uma prova inegável do poder seletivo de Deus.
Mesmo diante da ruína econômica e da demonstração clara de poder, o coração do faraó continuou inflexível. A sexta praga é a primeira a atacar diretamente o corpo dos egípcios. Deus instrui Moisés e Arão a pegarem punhados de cinzas de uma fornalha e as lançarem ao ar diante do faraó. Essas cinzas se transformam em um pó fino que se espalha por todo o Egito, causando feridas purulentas ou úlceras em pessoas e animais. A dor era tão intensa que nem os magos do faraó conseguiam ficar de pé diante de Moisés. A praga era visível na pele de cada egípcio, um lembrete constante da desobediência de seu líder. E ainda assim, o faraó não cedeu. Então vem a sétima praga, uma das mais aterrorizantes. Moisés estende seu cajado para o céu e Deus envia uma tempestade de granizo como nunca antes vista no Egito. Mas não era um granizo comum. A Bíblia descreve fogo misturado com as pedras de gelo. A tempestade destruiu plantações, quebrou árvores e matou qualquer pessoa ou animal que estivesse no campo. Mais uma vez, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, foi poupada. A devastação foi imensa. O faraó, aterrorizado, finalmente confessa: "Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo somos culpados." Ele implora para que a tempestade pare e promete libertar os hebreus. Moisés ora, a chuva e o granizo cessam. Mas assim que a calma retorna, o coração do faraó se endurece novamente. O ciclo de teimosia continua e a oitava praga é anunciada. Moisés adverte o faraó sobre uma infestação de gafanhotos. Um vento oriental sopra e traz nuvens e mais nuvens de gafanhotos que cobrem a face da terra, escurecendo-a. Eles devoraram tudo o que o granizo havia deixado para trás. Cada planta, cada folha, cada fruto. Não restou nada verde em todo o Egito. A fome era uma certeza. Em pânico, o faraó chama Moisés e Arão, confessa seu pecado mais uma vez e pede perdão. Moisés ora, um forte vento ocidental sopra e lança todos os gafanhotos no Mar Vermelho. Mas novamente, o alívio trouxe de volta a teimosia do faraó. A nona praga é talvez a mais psicologicamente aterrorizante. Por 3 dias, uma escuridão densa e palpável cobriu todo o Egito. Não era apenas a ausência de luz, era uma escuridão tão pesada que as pessoas não conseguiam se ver e ninguém ousava sair de casa. Era como se a própria criação estivesse sendo desfeita. Enquanto os egípcios estavam paralisados por essa treva sobrenatural, na terra de Gósen, os hebreus tinham luz. Imagine o medo, a solidão e a impotência. O faraó encurralado chama Moisés e oferece um acordo. Vão, mas deixem seus rebanhos. Moisés recusa, pois precisam dos animais para os sacrifícios. A negociação falha e o faraó, furioso, expulsa Moisés de sua presença, ameaçando-o de morte se o visse novamente. E então chegamos à 10ª e última praga, a mais devastadora de todas. Deus anuncia que à meia-noite ele mesmo passará pelo Egito e todo o primogênito, desde o filho do faraó até o filho da serva, e a primeira cria de todos os rebanhos morrerá. Para os hebreus, havia uma instrução de salvação. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais e na viga superior da porta de suas casas. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele passaria por aquela casa, poupando o primogênito. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa. E assim aconteceu. À meia-noite, um grande clamor se levantou em todo o Egito, pois não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. O próprio filho do faraó, seu herdeiro, morreu. A dor e o luto finalmente quebraram o orgulho do rei. Naquela mesma noite, o faraó convocou Moisés e Arão e disse: "Saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão adorar o Senhor como pediram. Levem os seus rebanhos e abençoem a mim também." Finalmente, após 10 demonstrações avassaladoras de poder, o povo de Israel estava livre.
Eles saíram do Egito não como fugitivos, mas com a permissão, ou melhor, com a súplica de seus antigos senhores. Essa história não é apenas sobre milagres e desastres. É uma lição profunda sobre orgulho, obediência, fé e o poder redentor de Deus. Cada praga foi um ataque direto a uma divindade egípcia, provando que só existe um Deus verdadeiro. Essa jornada pelas 10 pragas nos mostra que a teimosia pode levar à ruína, mas a fé e a obediência podem levar à libertação e a um novo começo. É uma narrativa poderosa que ecoa até os dias de hoje, nos lembrando da soberania de Deus e do seu amor por seu povo. Muito obrigado por ter ficado comigo nesta jornada incrível através da história. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua presença aqui é muito valiosa. Gratidão e que Deus te abençoe.